convidada de hoje é a doutora Natália Caterina. Doutora, muito prazer, viu, te conhecer pessoalmente. Bem-vinda ao Novo Dia. Muito obrigada, o prazer é meu. Olha, a gente trouxe a doutora Natália aqui para falar sobre um assunto que ainda é novo para muitas pessoas e que para outras tem se tornado cada vez mais popular. Burnout. Para quem não conhece, doutora, vamos explicar rapidamente o que é isso que a gente tem falado cada vez mais e ouvido cada vez mais casos dessa doença. Verdade, é um assunto muito comum e que bom que nós estamos aqui falando sobre isso. Nada mais é do que um estresse crônico relacionado ao trabalho e que pode levar a sintomas físicos e mentais, como pressão alta, insônia, desesperança, falta de vontade, entre outros sintomas. Antes de começar, na verdade de continuar o nosso bate-papo, eu quero te convidar a assistir uma matéria sobre burnout junto com a gente. A Maura é médica radiologista há mais de 20 anos. Estava acostumada com a correria da profissão desde a época da faculdade e nunca ligou por ter que trabalhar aos finais de semana e feriados. Só que em 2019, esse excesso de trabalho e preocupações cobrou um preço. Eu comecei a dar umas pifadas, né? Eu comecei a ter muita palpitação, né? Eu comecei a fazer um monte de exame cardiológico achando que eu estava com algum problema cardiológico. Aí chegou no final do ano de 2019, eu comecei a me sentir estranha, muito desânimo, eu comecei a sentir umas parestesias, né? Que assim, umas formigamentos. Eu falei, bom, tá estranho isso aqui, né? Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. É o resultado de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Cobranças por resultados, empresas que trabalham com um número de profissionais abaixo do ideal, o que faz com que os outros trabalhadores exerçam mais de uma função, crise econômica, medo do desemprego. Motivos que, na maioria das vezes, são as razões para o surgimento do esgotamento psicológico. Esta psicóloga não tem dúvidas de que já passou da hora das empresas reverem alguns conceitos e entenderem que é necessário pensar no bem-estar dos trabalhadores. As empresas já estão mais conscientes, principalmente as grandes multinacionais, de que o ser humano precisa ser tratado como um ser biopsicossocial. Então, as empresas buscando a qualidade de vida, elas estão sim olhando mais pelos seus colaboradores e ajudando de uma certa forma com que eles tenham um equilíbrio entre a vida social, a vida profissional e a vida estudantil, se for o caso. O que pode ajudar para que isso aconteça é o reconhecimento da síndrome de burnout como doença do trabalho. A nova determinação foi publicada neste mês em uma portaria do Ministério do Trabalho. Com isso, o trabalhador que for diagnosticado com a doença passa a ter direitos como afastamento remunerado, estabilidade e, em casos mais graves, a aposentadoria por invalidez. E quando uma pessoa é diagnosticada com a síndrome de burnout, é preciso também que ela entenda a importância do tratamento. Isso é mais um conflito na cabeça da pessoa. Eu preciso respirar, eu preciso ter um tempo para mim, mas ao mesmo tempo eu preciso ganhar o dinheiro para me sustentar e para eu poder ter esse tempo. Então entra num círculo vicioso onde ele não vê saída. E quando ele não vê saída, aí sim que ele começa a ter os sintomas. A pessoa pode não ver saída, mas a gente está aqui para tentar ajudar, para tentar te mostrar a luz no fim do túnel. Doutora, os sintomas, eles são parecidos com os sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse. Então, como é que a gente diferencia uma situação mais comum de ansiedade de um caso de burnout? Bom, o burnout ele é relacionado estritamente ao trabalho. Então, nós temos que estar atento àqueles trabalhadores que lidam com alta pressão, por exemplo, os trabalhadores de saúde, como a colega da entrevista bem falou. Nós precisamos estar atento a cobranças excessivas, cargas horárias de trabalho excessivo, para que a gente possa prevenir a síndrome de burnout. Claro que isso é feito a muitas mãos, então a empresa precisa colocar o colaborador no centro das suas ações, tornando o ambiente mais saudável, e o colaborador também buscar atividade de bem-estar, atividade física e pedir ajuda quando for necessário. E a ajuda, doutora, é de um psicólogo, é de um psiquiatra, muitas vezes, porque existe, gente. E eu queria muito que você assistisse essa entrevista com o coração aberto, com a mente aberta, porque a ideia não é apontar o dedo. Exatamente. Não é ruim você ter algum problema de saúde mental, mas é pior ainda você
negar que você precisa de ajuda. Eu falo o seguinte, doutora, quando a gente está com uma dor nas costas, a gente procura um ortopedista. Seu dente está doendo, você vai a um dentista. Se você está com algum problema, que você está com muita ansiedade, aquela angústia que não sai de jeito nenhum, insônia, é preciso procurar ajuda e não tem nenhum mal nisso, muito pelo contrário, né? Tudo bem. Eu sempre digo para os pacientes que tudo bem não estar bem. A gente precisa procurar ajuda. A psicoterapia é fundamental para que a gente busque autoconhecimento, entender o porquê estamos sentindo esses sintomas, buscar sair de situações que nos deixam assim. Então, hoje a gente tem a modalidade também da psicoterapia online, que com a pandemia cresceu muito, é um recurso muito bacana. E quando preciso, sim, buscar um psiquiatra, a gente tem que quebrar os tabus e falar sobre isso abertamente. Tudo bem não estar bem, mas você deve buscar ficar com os profissionais, falar com pessoas de confiança. Se estiver na empresa, fale com o RH, fale com o canal certo na empresa, para que a gente busque esse bem-estar, essa plenitude. Agora, doutora, é importante que cada profissional identifique o sinal de que não estou bem, mas é fundamental que a empresa também faça parte dela. Porque eu conheço, e não vou citar nomes, mas eu conheço empresas que pegam tanto no pé do funcionário, colocam em situações tão vexatórias, tão complicadas, que o funcionário também se sente acuado. A empresa inteligente, as empresas sérias de fato, tem líderes que são competentes na função e competentes na gestão também, né? Porque o que a gente mais vê é líder incompetente no trato com a pessoa. Sim, acho que a empresa cada vez mais, agora ainda mais com a OMS, colocando o burnout como doença ocupacional, busca qualificar melhor os seus gestores, colocar o funcionário no centro das ações, porque o bem mais precioso de uma empresa são as pessoas, sem ela não existe produção. E a síndrome de burnout, ela pode levar à estafa, ou seja, a não produção, né? O funcionário se torna improdutivo. Então, até por uma questão de estratégia e de olhar o ser humano, as empresas precisam buscar programas de saúde mental e colocar o funcionário como prioridade. Até porque um funcionário bem, já que a empresa pensa, algumas empresas pensam mais no lucro, funcionário que está bem produz mais. Não deveria ser esse o tipo de pensamento, mas já que muitas empresas pensam assim, então pensem dessa maneira. Se o funcionário está bem, ele rende mais, quem trabalha feliz se dedica mais, rende mais, falta menos, enfim. É uma pena a gente ter que colocar dessa maneira para tentar convencer uma mudança que deveria ser tão orgânica, né, doutora? E eu acho que cada vez mais esse assunto ele está vindo, né? Ele está vindo à tona, nós estamos falando sobre isso aqui num jornal tão importante, logo de manhã. Então, gente, segunda-feira, está começando a semana, reavalia o que está acontecendo com você, se você se identificou com algum dos sintomas que a gente falou, ou está de olho num colega que pode estar apresentando esses sintomas, busque ajuda profissional. E você, empresário ou gestor que está nos assistindo, pense na saúde mental do seu time, busque recurso, programas de saúde mental, relações mais saudáveis no trabalho, porque isso é fundamental para que as pessoas não adoeçam e para que a empresa continue também produzindo. Você falou se você percebe que o seu colega está com algum sintoma, vamos só para finalizar então, doutora, reforçar quais são esses sintomas, quais são os sinais de alerta que a pessoa dá, que a gente pode, que não é especialista, que a gente pode ficar de olho e falar, poxa, esse meu colega está precisando de ajuda, deixa eu ver de que maneira eu posso ajudar também. Perfeito, vamos lá. Muitas vezes a gente acha que o burnout é estafa e não é de um dia para o outro, né, que isso acontece. Existe um processo. Então, fique atento a irritabilidade, mudança de comportamento. Você tinha uma produção muito alta, hiperprodutividade, de repente você não está mais com vontade de fazer as suas atividades. Sintomas físicos como insônia, você acordar de madrugada pensando no trabalho, doenças gastrointestinais, picos de pressão alta. Então, vamos ficar atento a esses sinais para que você não chegue ao quadro de estafa, que é um quadro grave, que precisa de ajuda profissional e que é prevenido totalmente. É possível prevenir o burnout. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui nos estúdios do Novo Dia. Acho que esse nosso papo foi bastante esclarecedor, porque a nossa intenção aqui é ajudar. E acho que se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, a nossa missão já foi cumprida aqui no Novo Dia. Verdade. Eu que agradeço esse assunto, ele deve voltar sempre, então falem sobre isso.
Muito obrigada. Que você tenha um excelente novo dia. Você também, com essa música, acho que é isso, né? Gostar do que faz. Com Muito leveza. bom. Isso Muito mesmo. obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Viu? Obrigada. Volte sempre.